A paz do Senhor a todos vocês que estão conosco nesse momento, aqueles que podem estar assistindo a este vídeo. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando a nossa reunião, este culto, a nossa ação de graças e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da Tua Palavra. Continua a estar com cada um desses Teus filhos, ó Senhor, neste momento, abrindo o entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Aceita o nosso louvor, atende a súplica e o desejo de cada um desses corações. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor meu Deus, no santo e precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, vamos aqui a louvar o Senhor. Tem que desligar aqui. Vamos iniciar com o hino da nossa harpa cristã de número 340. Para louvar ao Senhor, porque Ele merece. Então hoje estamos aqui com o mínimo de luz, o mínimo de tudo. É um minimalista. Então, o hino de número 340 da nossa harpa, um povo forte. Todo mundo pronto? E ali do outro celular também. Ok. 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais.
Podes tu também dizer, sou um dos tais. 3. Este povo restemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o bom de Deus. Dom que te fará de todos dar-te as visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros mais, poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém, Senhor. Com graças ao nosso Deus que tem nos dado esse hino para sabermos que, né, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus. Então, sempre com cuidado, sempre com sabedoria e, mais do que tudo, com a orientação do Espírito Santo, fazendo tudo aquilo que é da vontade do Senhor. E, assim, dessa forma, conseguiremos o melhor do Senhor para cada um de nós. O segundo, Tambiacugo, Tamarugô, em português, 305. 305. Campeões da Luz. Também mais ou menos no mesmo ritmo. Quem gosta desse hino é aquele pessoal que toca, como se diz? Instrumento de sopro. Como o Anderson e a Luzinete. Soldados somos de Jesus. É isso aí. E 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o Escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para o céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber
receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém, Amém. Senhor, amém. Aqui ele diz, no último verso, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. E o outro, então, que nós cantamos, o 340, também fala, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais. Então, duas recomendações para nós. Aliás, Jesus disse, e de proclamar o evangelho a toda criatura. Mas eu desobedeço. E eu sempre falo que o Senhor nos permita sempre essa oportunidade, mas que essa oportunidade não venha passar despercebida ou eu negligenciar esta oportunidade. Eu tenho que falar nas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E o nosso terceiro hino, o 303. Precisamos de Jesus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Okay? 1, 2, 3. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. E eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus.
Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Eu preciso é de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Então, não que seja um hino para aqueles que já conhecem a palavra, mas para aqueles que conhecem a palavra, é sempre bom lembrar que nossa dependência nós precisamos, não somente nas dificuldades. Eu sou daquele que não busco mais a Deus na dificuldade, não, porque a gente sabe que sempre foi assim com o povo de Israel, com o povo de Deus, e sempre estamos mais perto de buscar uma pessoa ou um parente, que às vezes a gente nem conversa com o parente, mas chega numa situação, vai apertando, a gente acaba tendo que recorrer a uma pessoa, a ajuda de um, a ajuda de outro. E com Deus a gente muitas vezes tem também feito o mesmo. Não digo que são todos que fazem isso. Eu só respondo por mim mesmo, que muitas vezes deixo de fazê-lo em todas as situações, né? Então, como eu tinha passado aqui o texto e o conteúdo para os irmãos, então eu escrevi como tema como é o reino de Deus. Não que eu vou explicar como é o reino de Deus. Não, na verdade não é desta forma, mas um apanhado de textos importantes que vão dizer para nós o que é o reino de Deus aqui na terra. Não é o reino de Deus nos céus, porque ninguém foi lá ainda. Mas é bom sempre a gente lembrar e aprender. E está escrito no nosso livro, na nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Quem tem a Bíblia no momento e pode abri-la. Então, Mateus, capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Uma passagem, né, que alguns acusavam Jesus, porque ele se dizia filho de Deus. Então, no versículo 28 do capítulo 12, diz Jesus falando: mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele está falando que chegou o reino de Deus na terra. Então, como será? O que ele quer dizer com então chegou a vocês o reino de Deus? Como é esse reino de Deus? A gente tem uma ideia. Mas, só lembrando de alguns versículos que é sempre bom a gente ter em mente, porque eles ajudam a compreender o reino de Deus na terra. E eu marquei alguns, né, e depois possamos ver juntos. Para o nosso momento de oração, mais do que agradecido, estamos por mais uma semana. O Senhor tem nos dado saúde e forças, tem nos abençoado, e nós pedimos as bênçãos do Senhor para cada um de vocês também. E somos gratos a Deus também pela palavra que temos ouvido hoje pela manhã. Depois, então, fizemos aí um itinerário meio fora, tanto para ir como para voltar, mas, graças a Deus, temos mais que agradecer a Deus por todas as coisas. E pedindo oração dos irmãos em nosso favor sempre, que sabemos que os dias não são fáceis, os dias são difíceis, as dificuldades aumentam devido a
diversos fatores, mas, como disse o irmão, pegando a deixa do irmão na reunião passada, Deus é maior. Né? Claro que a gente sabe, mas as dificuldades vêm e o Senhor é aquele que vai fazer a cada um de nós ultrapassar essas dificuldades. Agradecido a todos vocês e pedindo as vossas orações em nosso favor e nos comprometendo também a orar por todos vocês. Não faço mais do que a nossa obrigação. Vamos começar aqui com a irmã Maria, por favor. Alô, irmã Maria. より、カズさん、お祈りの課題あります？マイク。 Não, aí em cima da... Como é que tá o som aí? Não é aí. O volume. うん。はい、出た。Amém. はい、お願いします。体調が相変わらず優れないんで、うん。ちょっと疲れが年だよ。年はいいかぐらいだけど。 Está muito cansado e não quer andar com o corpo muito cansado, meu cunhado. 私はまだ腕が上がらない状態で、指も回らない。 Bom, あとね、 E a Luri com bursite. não confundir com nada, não tem nada relacionado com bolsa, hein? あとね、トランプさんがね、なんていうの、ミラードス・アラビスト、mas três países ele já fez, não tem no Facebook, Twitter. Ai, ai. Olha, irmã Maria, qual é o pedido mesmo? Árabe. Passo a Austrália, daí, ó. Ai, não. Não? Nani? Ai. Ai. Orar. Para que os familiares nossos Orar pelos sejam salvos. familiares. Amém. Então, sempre nos lembrando daqueles familiares que possamos ter e que ainda não foram alcançados, não? Seja, aquele que não cuida da própria família é pior do que o infiel. Então, temos que ter esse interesse de orar pelos perdidos, tanto de dentro como de fora da família. Esse aqui é alguém, não? Não, acho que não. Deve ser. Tem alguém aqui? Tem alguém do lado tem mais esquerdo alguém aqui, mas aqui do lado esquerdo? não sei quem Alguém está falando? Só nós. Não, mas é que tem outra tela. Ah, é assim, é assim. Amém. Né, não está entrando no ar, não sabemos. Anderson, negócio massa. Mais uma vez, meu coração agradecido. Passar paciência, tá difícil lá no serviço. Tá diminuindo a produção, mas. Não é isso. Aí tá grande. Tá. Isso, tá. Então, o Anderson está dizendo que devido à diminuição de produção, então as pessoas começam a trabalhar de forma diferente e não é o estresse de trabalhar muito, mas o estresse de não trabalhar muito. Não é o estresse de trabalhar muito, mas é o estresse de não trabalhar muito. As duas coisas... Isso. Então, tem uma certa pressão, às vezes psicológica, porque não faz isso, né? Você pode ser mandado embora, porque você não é efetivo, você é um contratado. Não digo o Anderson em si, quase todos os estrangeiros, para a Luzinete que nos ouve e para os irmãos que nos ouvem não sabem da situação. Então, nem todos os estrangeiros, mas grande parte, então, não tem os mesmos privilégios, então ficamos assim. Eu passei por isso quase 20 anos e tenho um pouco de entendimento sobre isso. Irmã Luzinete, por gentileza, também. Então, com o irmão, eu vi o rosto dele aí, o irmão Alexandre, mas sei que ele está por aí. Sim. Agradecer a Deus também,
essa oportunidade de poder estar junto mais uma vez aqui com vocês, cultuando o Senhor, ser bênção. Graças a Deus. Agradecer também porque o Senhor me deu a oportunidade, o presente de ir para São Paulo na semana passada, rever meus pais e Amém. meus irmãos, a minha irmã e a família dela, né? Uhum. E graças a Deus fomos em paz, viemos em paz os meus Graças. pais. Mas sua família estão bem, louvado seja Deus, mandaram abraços para vocês. Amém. Amém. E continuar pedindo oração em favor da nossa família, dos meus pais, minha irmã lá em São Paulo, e de todos nós aqui, e do nosso país, Brasil. Amém. Deus abençoe. O sobrinho estava bem? Tá, graças a Deus, Filho tá da melhorando, Janete, tá né? fazendo o desmame do remédio, tá no processo, né? Graças a Deus tá bem. E eu falei que vocês estão orando por ele e tá muito agradecido também. Minhas saudações à Janete, que a gente não vê, não sabe, né? Gostaria de ver, se você tiver uma foto, manda pra nós. Nem do Donizete. Nem do Donizete, e também do Donizete. Mas dos seus pais, sim, com certeza eu vi. Tenho saudade deles, sim. Amém. Então, Amém. obrigado. Então vamos orar juntos para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, e também peço oração em favor desses irmãos desses irmãos que não estão no momento, que são ali do sul do país, e da onde o Julinho trabalha. E não sei o que se passa, as pessoas têm um horário às vezes diferente, assim como o Anderson, não é como eu, que é das 8 às 5, normalmente, de segunda a sexta, mas é um horário todo atrapalhado. E, então, posteriormente, vamos ver o que se passou com o Julinho e com os demais que estão lá, mas, né, deixo aqui o meu pedido de oração e a nossa intercessão em favor deles. E a irmã Mieko, por favor. Porque eles trabalham lá em Nihama, eles trabalham toda noite, né? Toda noite, e os irmãos, assim, fiéis, estão indo para o culto japonês também, né? Então, Domingo. é muito difícil, né? Domingo Muito de manhã difícil, cedo. porque daí volta lá para as 2 horas da tarde, depois do serviço à noite, né? Então, é muito cansativo. Eles têm que fazer compra, etc, né? Eu gostaria que orasse para mim também, porque desde segunda-feira eu nunca tive dor de dente tamanha igual dessa vez, infectou de tal maneira. Eu estava fazendo tratamento, mas eu estou com o segundo antibiótico, que está um pouquinho melhor, mas ainda está doendo. Começou até a inchar meu rosto. Nunca tive isso, uma coisa assim absurda. Idade, né? Orar. Condoro, tá com dor. A idade do Condoro. Vocês não chegaram ainda. Não é do Sendor, é do Condor. É. Orar, então, pelos irmãos, né? E, Então, em favor da irmã Mieko, né? Que nossa, não tem, ainda tem essa oportunidade de ser agradecida a Deus em todas as coisas, né? É claro, o Senhor tem um propósito. Ninguém gosta da dor, nem eu e talvez ninguém, né? Mas é sempre uma forma de aquele, não sei se é versículo bíblico, mas aquele que não vem por amor, vem pela dor. Não sei dizer, mas é um ditado que tem, né? E que é uma... Oi? É um ditado. É um ditado, não tem um versículo bíblico, mas É. para mim funciona. Sou exemplo disso. É verdade. Quando começa a doer alguma coisa, então os dentes... problemas, essas Não coisas. sei se tem alguma dor que é pior que a outra ou melhor que a outra, mas dor de dente ou dor na cabeça, Mas essa dor eu o nunca dente senti. também tá Eu na nunca cabeça, mas- senti. a minha que eu nunca sentiu. É a primeira vez, depois ela se acostuma, claro. Do parto eu esqueci, né? Do parto ela já esqueceu. Bem, vamos orar juntos então.
Ó Senhor nosso Deus e Senhor, nosso meu Pai, querido. cada um desses teus Te filhos, desses agradecemos, que te Senhor, te servem, louvamos o santo que estamos nome, juntos Senhor, meu nesse Pai momento, querido, não a somente cada esses um, que estão aqui Senhor, nesse que momento, estão neste presentes, domingo, Senhor, e os que não estão Pai, também, tu mas aqueles sabes, que tu conheces, podem estar Senhor, meu Pai querido. vindo a ver esses Ó vídeos, Senhor, esse porque tu vídeo. és maior do Ó que Senhor, que as todos os tuas bênçãos vão problemas, de ser, tudo, com Senhor, meu certeza, Pai Pai, querido, derramadas meu sobre Deus. eles. Ó Confiamos Senhor, em porque ti, tem um Senhor, meu interesse, Pai tem querido, a porque o alegria de Senhor ouvir a tua sempre palavra, de nos conduz com compartilhar a teu tua palavra espírito, com Senhor, outros, a de tua palavra consolo, salvadora, Senhor, Senhor. de Tu és Deus cura, salvador, Senhor, tu és Deus de que milagres, restaura, Senhor, meu restabelece. Pai querido, em Ó nome Senhor, de e levanta Jesus, te cada um dos teus agradecemos filhos, por Senhor cada meu Deus, um, quando em Senhor, e dificuldades, para quando em que cada problemas. um Eu também, te agradeço por esta Senhor, oportunidade de estarmos esteja reunidos em nome do teu em Filho ti, Jesus Senhor, Cristo, e porque se Ele é o nosso une Senhor, é a o nosso ti, Salvador. Senhor, somente, E te meu Pai pedimos as tuas querido, bênçãos, Senhor, Senhor. para aqueles que Ó neste momento não Senhor, estão pela conosco, vida por de um cada motivo um, justo, Senhor meu Senhor, Deus. pelo Ó Pai, serviço o que Senhor esteja seja, abençoando Senhor, eles, que porque seja por gostariam de estar na enfermidade tua ou que presença, seja por mas o Senhor distância sabe dos das familiares, necessidades, Senhor, tu meu sabes, Pai Senhor meu querido, Deus. dos entes Por isso te queridos, pedimos para parentes, que eles amigos, possam, Senhor meu Deus, vizinhos, Senhor, a estar cada um, Senhor, descansando, se for um a momento de todas as descanso, igrejas do Senhor meu Deus Deus. vivo, Do Senhor, meu seu Pai ir, do seu querido. voltar, também o Louvamos, Senhor esteja seja abençoando. engrandecido o teu Ó Senhor, santo eu te nome, agradeço Senhor, meu por Pai todos os querido. familiares do Pois tu és Anderson, da santo, Keiko. santo, Ó santo Senhor, é meu o Deus, Senhor, meu Pai que querido, meu conhecemos e Deus. aqueles que não conhecemos, Oh, e meu aqueles Pai que querido, porventura pela podem vida não da estar, Lourdes e do Senhor meu Cadu, Deus, te agradecemos de sendo ainda coração, alcançados Senhor, por meu tua Pai palavra. querido. Ó Pela Senhor, que vida o do Senhor com Roberto, certeza Senhor, a minha transforme esses vida, corações, Senhor, como tenho da na minha Keiko e do família, Anderson, familiares Senhor, que ainda não da conhecem a tua Luzinete, a palavra, família, mas que, Senhor, Senhor os meu Deus, familiares com de certeza cada o um, Senhor Senhor. colocará Ainda os não uma alma alcançados. preciosa Oh, ali para Senhor, meu Pai abençoar, querido, para, que Senhor meu venha, Deus, que a Senhor, tua a palavra crer, chegue com Senhor, autoridade e entregar poder a vida a naquelas Ti, vidas, na vida Senhor, de meu cada um Pai desses teus querido, meu filhos que aqui Deus, em estão e nome que de possam ter Jesus, meu familiares Pai que ainda não querido, foram meu Deus. alcançados. Pela Luzinete, Oh, por seu Senhor, lar, tu por és sua família, santo, pelo seu santo, esposo que santo nos é o ouve, Senhor, pelos meu seus Pai querido, filhos, ó Santo pelos de irmãos, Israel. por Continua cada um dos abençoando eles brasileiros ali em que Santa trabalham, Catarina. Senhor, Também o neste seu pai, país, muito Senhor, em todo o um mundo, servo teu, com Senhor, certeza, pela ó vida da Senhor meu Deus, Bianca, Senhor, da doutora que Vera, que está em nós Portugal, conhecemos já de Senhor, muitos meu anos, o Pai Senhor esteja querido, meu abençoando ele, Deus, como a em irmã nome de Santina, Jesus, assim, Senhor está meu sendo Deus, como abençoada, Donizete, seu lar, Senhor, a meu sua Pai família, querido, meu ó Deus, Senhor Jesus, santo, assim, santo, assim santo também, é o nosso como a irmã da Senhor, meu Pai Luzinete, ó querido, Senhor meu Deus, ao seu esposo, que nós Tu não és conhecemos, aos caminho, tu seus és filhos, verdade, a tu és Janete, vida, Senhor meu Senhor, Pai, meu Pai continua a querido, meu guardar, a Deus. proteger as Oh, nossas Senhor, autoridades meu Pai constituídas querido. no nosso Brasil. A irmã É Maria, assim, Senhor meu Senhor, por Deus, todas as enfermidades, ó Senhor, Pai, que principalmente passa o por essa Covid, dor, por esse Senhor, incômodo, meu ó Deus. Pai, está em tuas Oh, mãos, e meu o Pai Senhor sabe querido, por quê, meu mas que Deus, seja pelo para a honra, louvor e governo, glória do teu Senhor, meu nome. Pai querido, Também te meu pedimos Deus. em favor do nosso irmão Oh, Nishimura, Senhor, dai meu alegria, Deus. dai paz, conforta esse É coração, Senhor, meu Pai, Pai porque se querido, pelo sente fraco, se cansaço, sente Senhor, meu cansado, ó Deus Santo, Oh, meu mas Pai o Senhor é querido, aquele que meu vai Deus. restabelecer e vai restaurar, Pai. O Senhor vai dar a vitória como tem Oh, dado a cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor meu Deus, te agradecemos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve e nos atende, porque te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. ó, Senhor. Amém. Amém, amém, Senhor. Então, essa daqui vale mais, evidentemente, para a irmã Maria e para o irmão Nishimura. Os outros demais, como se diz, a Luzinete tem menos idade que nós, o Anderson aqui com menos também. Mas é bom sempre a gente adaptar a nossa... Tem que ouvir, a irmã deve estar falando alguma coisa. Mas, então, adaptar o nosso alimento, a nossa dieta, às nossas necessidades, que são diferentes, tá, de cada um de nós. E eu tenho conversado com o Anderson, com a Keiko, não conversei com a Luzinete ainda, mas também não conversei com a irmã Maria. Mas eu creio que vai ajudar muito com o irmão Nishimura, né, nesse fato de estar cansado, porque nós mudamos aqui em casa, então, a nossa rotina alimentar. E que depois, né, vamos comentar se a irmã Maria e o irmão Nishimura quiserem estar aí no ar, depois de eu desligar aqui a internet, mas
o Anderson, a Keiko e a Luzinete também, todos podem estar juntamente conosco. Amém. Então, voltando ou iniciando no nosso texto, então, a gente sabe que existem dois reinos registrados na Bíblia: o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou seja, ele é o rei, ele tem um reino, mas daqueles que não têm a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno, ou seja, está ali dependente e escravo do maligno, e o maligno os domina. Então ele tem, não vou negar que é uma evidência bíblica que Satanás tem um reino. Né? Então, Jesus, neste versículo, ele faz evidência, chama a atenção de que o reino de Deus, não somente, né, nesse versículo, mas nesse capítulo, que é uma acusação contra Jesus. Então, ele expulsa demônios por causa pelo príncipe dos demônios, né, que está no versículo 24. Então, algo que ele fez. E se esse fato, né, de realizar este fato com a ajuda de Satanás, então se este fato não foi, nós sabemos que não é realizado com a ajuda de Satanás, porque Satanás ajuda, claro que ajuda. Quando ele quer colocar as tentações diante de nós, ele coloca. Deus não o proíbe. Não. Nós é que permitimos. A Bíblia diz, nós é que permitimos os ataques de Satanás. Então, muitas vezes, ele é vitorioso. Onde muitas vezes nós caímos. Mas, se este fato, né, não é realizado com a ajuda de Satanás, este expulsar de demônios que Jesus realizou neste versículo, então é pela poderosa mão do nosso Deus, é o que ele está dizendo, né? Então, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, né? E no mesmo livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 2, que eu marquei para alguns irmãos, então Mateus capítulo 3, no versículo 2, que era o que João Batista falava. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, não havia chegado, que Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério, não que ele não tinha nascido como homem. Hoje mesmo, eu comentei com a irmã Mieko, não é que Jesus não tinha nascido, ele é eterno, ele não tinha nascido como homem, semelhante ao homem, não igualzinho nós, né? Então, esse reino de Deus e esse reino do inimigo, o reino de Satanás, então eles estão sempre em oposição. Então, como Jesus expulsa demônios estou tomando como base o texto, né? Então, como Jesus expulsa demônios e elimina o seu domínio, ou seja, o domínio de Satanás na vida de uma pessoa, é porque o seu reino chegou até nós. Então, isso é que é o reino de Deus entre nós, que é o que ele está dizendo. Mas se é pelo Espírito de Deus que esses demônios saem desta pessoa, e essa pessoa fica livre, e não tem uma outra forma, não tem nenhum remédio, nem fórmula mágica para expulsar demônios, mas sim pelo poderoso nome de Cristo Jesus, e não há outro. Então, isso é uma evidência, mais uma evidência de que o reino de Deus chegou até nós. E está ainda no nosso livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33.
Então, Mateus 6,33, que é conhecido. Mateus 6,33. 31, 32, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Como é que eu vou buscar primeiro o reino de Deus se eu não sei como que ele é? Então, como é o reino de Deus? Dá para ver, dá para palpar, dá para comprar no supermercado? Onde é que tem esse reino de Deus? Eu tenho que buscar ele, que ele também não está aí, como a gente diz na linguagem popular, ele não está dando sopa por aí. Eu tenho que buscar, é o que ele está mandando, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, uma das características que ele está dizendo aqui é que o reino de Deus tem a sua justiça. E como é que nós lemos na palavra de Deus? Deus está sentado no teu trono, num trono de glória, majestade, poder, mas a base do trono de Deus, com certeza, é a justiça. Deus é justo e perfeito em todos os feitos. Aqui ele também mostra, então voltando ao versículo, no capítulo 12, desculpa, não? Capítulo 12, no versículo 28, então ele está falando com quem? Ele está falando com os fariseus. Não é uma pessoa normal, um leigo, porque o leigo não sabia nada sobre Belzebu, nada sobre, como não sabe até hoje, né? Sobre demônios. Aí anjo não existe, diabo menos ainda. Deus, isso, nem sei, isso aí não. Então eles continuam a mesma coisa, depois daqui dessa data, mais de 2000 anos. Então Jesus mostra, né? Ele mostra para nós que os escribas e fariseus estão provando que são ingratos a Deus. Porque quem eram os escribas e os fariseus? Era o povo de Deus. Não se esquece. Jesus veio para os seus, primeiramente, para o povo de Deus. Então, Deus sempre trabalhou em favor do povo de Deus. Ninguém não se vê nada na palavra de Deus que ele trabalhou pelos cananeus, filisteus ou coisas semelhantes, outros povos. Ele trabalhou sempre em favor do povo de Israel. Então, esses fariseus e esses escribas, que eram os que escreviam o que se passava na igreja, vamos dizer assim, entre aspas, é claro, e eles provaram que eles são ingratos a Deus, porque não reconheceram que o reino de Deus chegou entre nós, entre eles. Não. Então, isso seria uma ingratidão, porque eles sabiam da vinda do Messias. Tanto é que eles que proclamavam a palavra de Deus. Então, mais um ponto que está nesses versículos é que Jesus está lembrando aos escribas, ou seja, no capítulo todo, se você for ler até o 37, mas começa no versículo 22. Não no capítulo todo, desculpa. A partir do versículo 22 ao 37, e ele vai falar então sobre esta situação de expulsar o demônio de uma pessoa possessa. Então, Jesus lembra a eles que eles não deveriam olhar para um fato. Ou seja, eles estavam dizendo, mas quando os fariseus ouviram, versículo 24, capítulo 12, versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, eles estavam concentrados, evidentemente, nesse fato. Então, analisando apenas esse fato. Mas eles esqueceram
da principal razão da vinda do Messias. Porque eles tinham esses dados. Eles eram aqueles que tinham o quê? Os livros da lei. Só não tinham o Novo Testamento, mas todos os outros livros da palavra de Deus eles tinham. Não foi escrito. O Deuteronômio, o Salmos não foi escrito depois de Jesus. Foi escrito antes. Então eles tinham esses livros, eles sabiam. Só que eles esqueceram da principal razão da vinda do Senhor Jesus, do Messias, que era o Messias prometido, para restaurar a nossa comunhão com Deus e salvar o perdido. Então, isso me leva ao texto de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Mateus, Marcos, Lucas 19, versículo 10. 17, 18, 19, versículo 10. Também bem conhecido, né? Tem gente que já tem até de cor. Então, livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vírgula, como eu. Amém. Não foi acrescentada, é extra bíblica. Então, pois o Filho do Homem, então este é aquilo que faz parte do reino de Deus na terra. Pois o Filho do Homem veio buscar, para ficar com ele. Buscar para fazer o quê? Se você vai buscar alguma coisa, você vai lá, eu vou lá no supermercado buscar. Bom, você vai lá e traz junto com você. Então, buscar e salvar o que estava perdido, que é a humanidade toda, porque o pecado levou todos a dependerem da salvação por Cristo Jesus. Então, todos somos pecadores e todos, então, nós dependemos da salvação em Cristo Jesus, que é o que ele chama de perdido, sem esperança de ver Deus. E uma observação que não tem aqui, mas que eu lembrei, né? Então, o reino de Deus chegou sem ninguém pedir, exceto onde aqui aí a cronologia dos eventos eu não sei dizer, mas o reino de Deus chegou sem ninguém pedir. Mas qual é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, venha a nós. Sim, venha a nós o vosso reino. Então tem alguém pedindo o reino de Deus para vir à terra. Mas esse reino de Deus, eu creio, não tenho assim registro bíblico que eu lembro que alguém pediu, que está escrito que alguém pediu. A gente sabe que Davi pediu, Samuel pediu, tantos outros, Moisés, quantas petições ele fez a Deus. Mas, se estiver registrado, eu desconheço que alguém pediu o reino de Deus. Mas ele veio, então, pela graça salvadora, para a salvação de todos. Mas nem todos ainda aceitam esta graça salvadora. E aí, que é um presente imerecido. Com isso que significa o reino de Deus. Muito bem. E, desculpa, eu vou ter que voltar lá em Mateus, que está no capítulo 12, versículo 28, que era onde eu estava, mas... que é o versículo, desculpa, que é o versículo que nós lemos. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, esse é o reino de Deus desta forma. É uma das evidências do reino de Deus. Não tem expulsar demônios em nenhum outro lugar. Apenas na palavra de Deus. Tem outros livros de outras religiões, mas não tem esse expulsar demônios
Assim como só na palavra de Deus existe a palavra graça. Não significa que só tem a Bíblia. A gente sabe que existem religiões que têm outros livros, mas não tem esta palavra. E desculpa, peço para você abrir comigo em João, capítulo 3, versículo 2. João, capítulo 3, versículo 2, que também é conhecido, mas vamos ler junto. Tá? Que alguém já começou a reconhecer o reino de Deus, que é capítulo 3 de João, versículo 2. Ele veio a Jesus. Então, Nicodemos, que a gente sabe por outras passagens, não? Então, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, este Nicodemos reconheceu que já era chegado o reino de Deus. Por quê? Pelos fatos, pela cura, libertação. Salvação não era visível, é claro, mas por aqueles fatos visíveis, e Nicodemos com certeza tinha visto, porque ele falou: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos. Está no plural. Não é que ele fez um só. Esse Nicodemos com certeza sabia que ele curou o cego, curou o surdo, levantou o paralítico. Então são sinais miraculosos que ele fez. E não poderia ser de outra forma. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência na Bíblia, e é impossível que Satanás faça alguma coisa que seja benéfico para o Salvador, para o pecador, desculpa. Ele só faz aquilo que ele não presta. Com certeza, ele passa alguma coisa que é agradável, parece que é agradável a cada um dos homens, mas na verdade isso é um laço, é uma isca, e o inimigo está com certeza procurando destruir a pessoa. E muitas vezes nós podemos até ceder a essa tentação e acabar caindo. Então, muito cuidado. Então, Jesus veio para fazer o quê? Uma das razões que ele veio era destruir as más obras do inimigo. Certo? Nós vamos ver alguns versículos não estão marcados com vocês, mas apenas lembrando aqueles que já conhecem com certeza. Não estou falando nada de novidade. Então, como é que Jesus destruiu, ou como é que ele destrói definitivamente as obras do inimigo? Então, com sua morte na cruz, nós sabemos, Jesus eliminou o nosso inimigo. Um versículo que não me lembro agora, mas ele disse que Jesus, após ressuscitar, ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. E a morte pertencia a quem? Bom, abre por gentileza no livro de João, que aí estávamos em João, no capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. 12, 31. Então, a gente sabe que Jesus já estava predizendo a sua morte. É o que diz aqui em negrito na minha Bíblia. No capítulo 12, a partir do versículo 20, na minha Bíblia está em negrito: Jesus prediz sua morte. E no versículo, João capítulo 12, versículo 31, diz: chegou a hora de ser julgado
este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Tá? Então, quem era o príncipe deste mundo, ou quem ainda continua sendo, em muitas vidas, o príncipe e o rei? Por quê? Porque essas pessoas ainda estão sujeitas à ação de Satanás. Então, quando ele, na sua morte na cruz, é o que ele está dizendo, aqui, já prevendo não, mas que ele já sabia, claro, não? Mas, antes da sua morte, ele já avisou àqueles que estavam ouvindo que, eles estavam ouvindo, então, que Jesus iria tomar e derrotar, com certeza, o poderio de Satanás na vida, principalmente daqueles que creem. Este sim, então, tem o Espírito Santo que nos dá poder para vencer o inimigo. A gente sabe que é somente desta forma. Mais um texto, na verdade só dois, mas Hebreus, capítulo 2, por gentileza. Hebreus, vai devagar. Esse eu não tinha marcado, se não me engano, mas está lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Então, é o que ele está dizendo aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Então, quem é que tem o poder? 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Digo eu, não está escrito, mas ele nunca foi um ser humano como nós. Participou de forma transitória. Não é igual nós que somos humanos sem ser transitório. Não? É transitório, claro, mas enquanto estivermos na Terra, nós vamos sempre ser humanos. Para que, por sua morte, derrotasse, então, através da morte, na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quem tinha o poder da morte, ou seja, eu não lembro o versículo, mas eu mencionei que Jesus, então, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Então, ele não tem poder. Ele leva as pessoas até a morte, mas é por causa que as pessoas se entregam a ele para fazer aquilo que lhe agrada e se esquecem de Deus. Aliás, é um versículo que diz veemente sobre o que vai acontecer com as pessoas que se esquecem de Deus. Não esquece de Deus em hipótese nenhuma, porque está em Apocalipse que o final é, como se diz, triste. E o último versículo está lá no final da nossa Bíblia, que é 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Também versículo conhecido, mas então, capítulo 3, 1 João, perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, capítulo 3, versículo 8, 1 João. Aquele que pratica, não é que comete, senão não sobraria ninguém. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Sabe que é pecado, gosta do pecado, ama o pecado, não larga o pecado. E também não tem interesse em largar. Isso é o que pratica. Que Jesus disse iniquidade.
porque o diabo vem pecando desde o princípio. E aí é o que nos interessa ainda mais. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, o principal Amém. é a nossa salvação. Porque aqueles, como se diz, aqueles fariseus e escribas não perceberam no momento. Eles estavam com os olhos fixos num ato que Jesus estava fazendo, mas também era como se fosse uma blasfêmia se dizer filho de Deus. Né? Aliás, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, mas sim sou né? Sou filho de Deus através de Cristo Jesus. Amém. Filho de Deus, a Bíblia diz, e Deus enviou o seu filho. Não, falta uma coisa aí. E Deus enviou o seu único filho. Então, se é único é ele, como é que eu vou dizer que eu sou filho de Deus? Mas eu sou o quê? Somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Se não tem Jesus, é filho de Deus? Não. É isso que está escrito na Bíblia. Ele deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Ah, bom. Oi? Adotivo. Oi? Não, pode falar, né? Então, adotivos. E adotivos como? Através de Cristo Jesus. Amém. Então, aí sim, aí eu posso falar. Então, esse é o reino de Deus na terra. Tem um versículo muito conhecido, e agora não lembro, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não é algo visível. Então, se é reino dos céus, para ver com esses olhos, é impossível. Então, nós vemos a manifestação do reino de Deus. Lázaro ressuscitou, algo visível. Né? O que nós não vimos, mas muitas vezes a gente vê em muitas situações. É curado do câncer, é curado de algo, de AIDS ou de qualquer outra enfermidade, doença, que o homem não tem solução. Então, isso é a expressão visível do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, e que muitas vezes a pessoa puxa para o lado que é diferente. Mas se refere, então, a algo material. Não tem nada de material, não é benefício material. O benefício material vem? Sim, ele vem. Tudo aquilo que é em favor do cristão, que era para benefício do cristão, isso vem. Mas isso é resultado, isso é consequência do reino de Deus, da ação do reino de Deus na terra, nas nossas vidas. Então, se somos agradecidos a Deus por todos esses benefícios que Ele tem nos concedido. Se temos vida, se temos saúde, se respiramos, se não estamos numa situação embaraçosa, numa situação de dificuldade, ou se estamos pedindo a Deus em nome de Jesus, nós podemos receber. Se pedimos no nome do Filho de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, esse é o reino de Deus na terra. Não vemos o reino de Deus, é sempre lembrar isso, mas vemos o resultado da ação do reino de Deus nas vidas de todos nós. Às vezes a irmã fala, eu já escutei a irmã, que está nos escutando agora, que falou outro dia para mim, então, que se chegamos até aqui, ou seja, eu principalmente, a irmã Mieko, então, com certeza é por causa da ação de Deus, da fidelidade de Deus para conosco. Porque eu de mim e nenhum de nós, eu creio, não tem nada de bom para oferecer a nenhum de vocês, né? É sempre a ação de Deus, a mão de Deus, através do reino de Deus. Se podemos ajudar uns aos outros, é porque devemos ajudar uns aos outros. Então, agradeço a vocês mais uma vez, peço as vossas orações em nosso favor, e depois, então, a irmã Maria, se quiser ouvir, ou se quiser o Anderson aqui, que já ouviu, a Luzinete já ouviu, mas eu vou aí falar então um pouquinho da nossa mudança dietética. Estilo de vida.
Oi? Estilo de vida. Isso. Então, se ficou algum pedido de oração que algum irmão tem que possa... Eu queria acrescentar testemunho de duas irmãs que nos procuraram aqui, principalmente eu que sou da área de saúde, né? De vez em quando vem telefonemas que tem problema de coração, tem problema de bronquite. Primeira coisa, primeiro tem que fazer anamnese, isso é, procurar saber como é a pessoa, todas essas coisas. Então, uma tinha, já estava para ser operada, né? E coração, a Rose, irmã Rose, com nossa orientação, ela está saudável e não precisou operar, graças a Deus. E a outra irmã Claudete, essa é de Tóquio, a Rose. A outra irmã Claudete de Nagano também estava já com bronquite asmática que não tinha cura, também com a orientação também de fazendo a anamnese, tudo o que estava certo, o que não estava certo, que tinha os pontos no i. Também ela está bem melhor. As duas eram Graças muito a Deus. obesas, muito Amém. obesas, né? E fez também essa dieta, né? Das coisas que ela comia a mais, né? Energia a mais. E as duas, graças a Deus, está saudável e não está mais dependendo de remédio, de médico, aquelas coisas todas, né? Que deixa a pessoa muito mal, né? Como Amém. falou uma pessoa, hoje eu escutei ele falar de novo, remédio faz o quê? Remedia. Remédio não cura nada. Ele remedia. Efeito colateral, tira, dá outro remédio para efeito colateral e outro. Aí, E qual é a origem da doença? Fica sem saber. aí a pessoa já não sabe mais. Fica. Dá o remédio para a cabeça, aí depois dói a barriga. Aí ele vai no médico da barriga e dá no fígado. Aí ele vai no médico do fígado, especialista do fígado, dá para o fígado. Aí quando ele vai esquecer, quando ele vai lembrar, ele já não sabe mais nem qual é a doença dele. Aí dá problema no rim, dá problema no... Dá um remédio, remedia, mas... nós temos um remédio que é eficiente em todas as enfermidades e não tem efeito colateral. Quer a receita? Quer a receita? Atenção, seu nome é Jesus. Amém. Então, vamos orar para encerrar esta gravação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos e continuaremos te servindo com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso entendimento, por esses irmãos que têm nos auxiliado, nos amparado, estado conosco, nos fortalecendo com palavras de ânimo, Senhor meu Deus. Nós te pedimos as tuas bênçãos especiais em cada uma dessas famílias. Aqueles que não podem estar conosco, ó Senhor, continua ali, visitando no lar, no local de trabalho, concedendo uma noite de trabalho tranquilo. Ó Senhor, para aqueles que em ti confiam e de ti esperam, ó Senhor, pois nós te bendizemos e te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos reunidos no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, desde agora para sempre. Nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito grato.